E aí, gente, agora vocês estão adorando o Poder Judiciário, vamos combinar, né? Tô dando tintim por tintim, hein? Olha só exercício sobre o Conselho Nacional de Justiça que a gente acabou de estudar aí no artigo 103B. Vamos lá. Questão número 15, olha só. O Conselho Nacional de Justiça e o TCU, já juntou aqui o TCU, não sei por quê, são órgãos internos do Poder Judiciário. Não, o TCU não é órgão interno do Poder Judiciário, o TCU é órgão autônomo, independente. A gente viu quando estava estudando o artigo 70 a 75. Porém, não possuem jurisdição, sendo apenas órgãos administrativos de fiscalização externa dos demais órgãos. Não, o Conselho Nacional de Justiça é órgão interno do Poder Judiciário, tá? O TCU auxilia o controle externo do Congresso Nacional. Então, o item absolutamente incorreto. Questão 16. Apesar de competir ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, que é o que está no artigo 103B, parágrafo 4º. O texto constitucional não reconhece esse órgão como integrante do Poder Judiciário. Ele é integrante, está lá no artigo 92, são órgãos do Poder Judiciário. Então, é errado o item, inciso 1A, Conselho Nacional de Justiça. O próprio texto reconhece, além da jurisprudência dizer que é constitucional. 17. Um Tribunal de Justiça estadual aplicou penalidade a determinado juiz em decorrência de processo administrativo disciplinar. E o CNJ, 6 meses após o referido julgamento, procedeu à revisão do processo disciplinar de ofício. Nessa situação, o Conselho Nacional de Justiça extrapolou sua competência constitucional por rever de ofício processo disciplinar instaurado contra o juiz, que fora devidamente julgado. Ele não extrapolou a sua competência. Tinha que botar aqui, o SNJ não extrapolou. Por quê, Malu? Porque está lá no artigo 103B, parágrafo 4º, inciso 5, que pode sim o CNJ rever de ofício por provocação processos disciplinares de juízes ou de membros de tribunais julgados há menos de um ano. E aqui ele falou de 6 meses, tá? Então, é errado o item porque ele não extrapolou. E ele está dizendo que ele extrapolou a sua competência. Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, as decisões judiciais proferidas pelos tribunais de justiça estaduais e pelos tribunais regionais federais, caberá recurso ao CNJ, que funcionará como novo grau. Não. É errado absolutamente. O Conselho Nacional de Justiça não é um tribunal de recurso, porque ele não tem função jurisdicional. Você vê que eles sempre batem na mesma tecla, né? 19. O Conselho Nacional de Justiça, embora seja um órgão do Poder Judiciário, certo, não possui competência jurisdicional, certo, cabendo-lhe a supervisão administrativa e financeira daquele poder. Certíssimo. Está aí no 103B, parágrafo 4º, a atribuição do CNJ. Questão número 20. No que concerne ao Conselho Nacional de Justiça, assinale a opção correta. Compete ao CNJ processar e julgar as ações penais impetradas contra os seus conselheiros. Não, isso é competência de cada tribunal de onde ele vir. Como assim, Malu? Não entendi nada. Quero que você vá para o artigo 102. Deixa eu apagar aqui. Vem para o 102, inciso 1, a linha R, que isso aqui é muito importante. Dá uma emoção danada. Vai lá na sua Constituição. Olha só, estou mostrando minha Constituição nova. 102. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, olha o inciso 1, processar e julgar originariamente, ou seja, a ação é direto no STF. Vem para a linha R, acrescentado pela emenda 45, quando criou o CNJ.
as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Maluco, que Conselho Nacional do Ministério Público é esse? É o mesmo CNJ, só que funciona no Ministério Público, que é órgão autônomo independente. O CNJ funciona no Poder Judiciário, o Conselho Nacional do Ministério Público funciona no Ministério Público. As ações contra o Conselho, mas ele não falou as ações penais. As ações aqui seriam o quê? Um mandado de segurança contra o CNJ. Agora, ação penal não. Por quê, Malu? Porque não foi dado foro por prerrogativa de função aos conselheiros do CNJ. Então, por exemplo, se o presidente do CNJ é o presidente do STF, se ele cometesse um crime comum, onde ele seria julgado? No próprio STF. Se o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que é um membro do STJ, cometesse um crime comum, ele poderia ser julgado aonde? No STF, que é onde ele seria julgado por ter prerrogativa de foro. Mas ele tem prerrogativa de foro não porque ele é conselheiro do CNJ, mas porque ele é membro do STJ e foi lá para o STJ. Agora, por exemplo, o advogado que foi para o CNJ, o cidadão que foi para o CNJ, ele tem prerrogativa de foro no STF? Não. Ele é julgado aonde? No mesmo lugar que eu e você. Olha a situação. Primeiro grau, tá? Porque não foi dada prerrogativa de foro nas ações penais aos conselheiros. Ele fala apenas nas ações contra o conselho, não contra os membros do conselho. No 102, inciso 1, a linha R. Agora, se ele falasse crime de responsabilidade, aí sim. Porque você teria que ir lá para o artigo 52, inciso 2. Pega lá, estou só esperando você pegar o artigo 52, inciso 2, que diz: compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar por crime de responsabilidade os ministros do STF, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Advogado-Geral da União e o PGR. Olha só, então entenda, se ele falar ação contra o Conselho Nacional de Justiça, aí é o STF, 102, inciso 1, a linha A. A linha R. Se ele falar as ações penais contra os membros do Conselho Nacional de Justiça, já não vai ser o STF e também não é o CNJ. Cada qual no seu quadrado. Não tem aquela musiquinha? Ado, cada qual no seu quadrado. Pronto. Agora, se for crime de responsabilidade contra os conselheiros, contra os membros, aí é o Senado Federal. Ok isso? Menina, isso aqui dá pra sambar, não dá não? Então, errado o item. O Conselho Nacional de Justiça é integrado por 15 membros, certo? Entre eles, 2 juízes estaduais e 2 desembargadores de TJ, indicados pelo STJ. Está errado por 2 motivos. Primeiro, que é um desembargador de TJ e um juiz estadual, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Olha aí o artigo 103B, tá? De cara você vê isso. Errado o item. Junto ao CNJ, oficiarão o Procurador-Geral de Justiça e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, não. Oficiarão, segundo o 103B, parágrafo 6º, o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da OAB. Ainda é o Conselho Federal. Então, errado, letra C. O CNJ não está autorizado a propor ação direta de inconstitucionalidade. Esse é o item correto. Malu não está, não está. Pega aí o seu artigo 103. Não é nem o 103A, nem o 103B, é o 103. Tá lá. Quem pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade? Tá lá a mesa da Câmara, a mesa do Senado, tá lá o presidente da República, tá lá o Procurador-Geral da República, tá lá o Conselho Federal da OAB, tá lá partido político, mesa de Assembleia Legislativa, tá lá o governador, tá lá a Confederação Sindical, tá lá a entidade de classe de âmbito nacional, mas não está o CNJ, porque ele não é competente para propor uma ação direta. Então, ó,
não está autorizada a propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Certíssimo. O CNJ, apesar de órgão do Poder Judiciário, está tecnicamente subordinado ao Tribunal de Contas da União em razão do seu caráter. Não. Não está. O CNJ está, apesar de órgão do Poder, está tecnicamente, não, ele não é subordinado, ele é subordinado ao STF. Acabou-se. Então, questão 20 já foi. Questão 21. O Conselho Nacional de Justiça deve ser presidido por membro do STF indicado pelo respectivo tribunal e que irá compor o referido conselho após a aprovação do seu nome pelo Senado Federal. Eu expliquei isso aqui. O Conselho Nacional de Justiça deve ser presidido pelo presidente do STF. Artigo 103b. Você tem que olhar o CAPT. O CAPT e parágrafos 1º e 2º. Para ficar bem claro que ele é o presidente do STF e ele não será nomeado pelo presidente depois da aprovação do Senado Federal, que são os demais, tá? Então, é errado absolutamente aqui o artigo, a questão 21. A função de ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça deve ser exercida por ministro do STJ. É sim que foi indicado para o Conselho Nacional de Justiça. Isso está no artigo 103b, parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Que parágrafo 3º? Parágrafo 5º. Tá? O Conselho Nacional de Justiça, a quem compete zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, pode expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Certíssimo. Está aí no 103b, parágrafo 4º, inciso 1. Certíssimo item. E a gente acaba aqui as competências do CNJ e eu volto lá para onde a gente estava, que é... Voltar é muito. Olha aqui, minha gente, o que ainda tem, benza a Deus. Então, a gente já entendeu aí os órgãos do Poder Judiciário, entendemos o CNJ, ficou tudo certo. E CNJ, eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade, não cai na prova não, viu? Despenca. Inclusive, às vezes, tem no programa assim, Poder Judiciário, aí ele especifica Conselho Nacional de Justiça. Então, já sabe que cai, especialmente quando a prova é de tribunais. Aí a gente saiu do artigo 92, porque a gente já entendeu tudo desses órgãos, vem para o artigo 93, que eu chamo de coração do Poder Judiciário. Meu amigo, se você entender isso aqui, já entendeu 60% do Poder Judiciário, o resto é só detalhe. Então, vamos lá. Lei complementar, não é lei ordinária, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Então, é de iniciativa exclusiva, tá? Só o STF inicia esse processo legislativo. Ninguém mais. E é lei complementar. Aí bota um bizu aí na sua cabeça. Falou de organização da magistratura, falou de organização da Defensoria Pública, da Advocacia, do Ministério Público, tudo é lei complementar. Já pega isso aí para todo mundo. Aí o que é que o Estatuto da Magistratura tem que respeitar? O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, ele é juiz substituto até cumprir o estágio probatório, depois ele passa a ser juiz de direito, mediante concurso público de provas e títulos, não são provas ou provas e títulos, tá? Provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases do processo, exigindo-se, isso aqui veio com a emenda 45, exigindo-se do bacharel em direito, já tem que ser bacharel, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo nas nomeações à ordem de classificação. Hoje tem que ter a quarentena de entrada, né, que são 3 anos de atividade jurídica. Coloquei aqui a jurisprudência do STF,
que o momento da comprovação desses requisitos, quais requisitos? Os 3 anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado, atividade jurídica é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão do curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição do concurso, no caso de magistrado, com a inscrição definitiva, de modo a promover maior segurança jurídica, tanto da sociedade quanto dos candidatos. Engraçado que para o Ministério Público é da data da posse, né? Segundo a resolução. É porque aqui, gente, o STF corroborou a resolução do CNJ. Resolução 75, eu não botei aqui não, tá aqui, ó. Resolução 75 do CNJ. Que aí você dá uma olhadinha nos artigos 58 e 59, para dizer que era a data da inscrição definitiva, né? E aqui o que é que se considera atividade jurídica, eu já botei para vocês para ser essa informação a mais. Só para ser informação a mais, tá? Isso não vai cair na sua prova, né? Não sei que você esteja fazendo prova da magistratura. Aí eu venho pro inciso 2. Promoção de entrância para entrância. Alternadamente por antiguidade e merecimento. Atendidas às seguintes normas. Malu, como é isso? Ele já se tornou juiz de direito. Como é que ele é promovido de entrância para entrância? Com marca, né? Com marcas. E isso está no Código de Organização Judiciária de cada estado, porque isso acontece só no estado, considerando que a Justiça Federal tem única entrância. São entrâncias no primeiro grau, na primeira instância, que são as comarcas. De acordo com cada estado, tem o seu código de organização. Aqui no estado do Ceará é entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. Mas tem estados que são primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância, entrância especial, que é a da capital. Vai depender do Código de Organização Judiciária de cada estado. Aí, olha só, promoção de entrância para entrância. Como é que se chega na entrância final ou na entrância especial? Por antiguidade e merecimento. Atendidas às seguintes normas. A antiguidade, gente, não é o juiz mais velho, certo? É o juiz mais antigo naquela entrância. Aí ele vai ser promovido. A lista é uma lista fixa. Mas o juiz mais antigo pode ser recusado, Malu? Pode estar na linha D, que é a única linha que fala sobre a apuração da antiguidade. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, é assegurada a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Sempre se lembra que recusa são 2/3, tá? Recusou 2/3. Tá, entendi. Aí como é por merecimento? Aí tem que seguir as regras. Primeiro, a promoção por merecimento pressupõe 2 anos, são os pressupostos. 2 anos de exercício na respectiva entrância, ele tem que estar lá naquela entrância há 2 anos e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Como é isso, Malu? Tipo assim, ó. Digamos, aqui no Ceará, se eu não me engano, são 100 comarcas de entrância inicial. Exatamente. Ou são 98 ou são 100. Vamos botar 100 para ser um número fixo. 100. Digamos que 50 juízes estejam há 2 anos na sua respectiva entrância. Qual é o outro pressuposto? Que ele conste na primeira quinta parte da lista de antiguidade. Ou seja, dos 100, ele tem que estar entre os 20 primeiros. Além de estar há 2 anos na respectiva entrância. Esses são os pressupostos. Mas eu não posso esquecer que é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento.
Se ele já tiver entrado na lista 3 vezes consecutivas de merecimento, ou 5 alternadas de merecimento, não é de antiguidade, porque ele já é da lista de antiguidade, né? Aí ele vai ser promovido obrigatoriamente e não vai ter aferição. Agora, se não tiver ninguém nessa situação, olha a linha C, a aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Aí é nota, né? Aí vai ter aferição. Na linha E, tanto vale para antiguidade como para merecimento. Não será promovido o juiz que injustificadamente, porque se houver justificativa ele pode reter, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Aqui tanto é para antiguidade como para merecimento. Tudo bem, entendi como é que ele chega na entrância especial ou final. Agora, e aqui é entrância única e tudo única, porque só tem entrâncias na primeira instância da Justiça Estadual. Agora, como é que ele passa daqui para cá? Já entendi como é que ele entrou no concurso, como é que ele chegou aí à entrância especial a nível estadual. Agora, como é que ele passa da primeira para a segunda instância, que é segundo grau? Por acesso. Olha só, aqui, ó. Volta para cá. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente apurados na última ou única entrância. Por quê? Porque aqui ele vê bem, a Justiça Federal é única entrância. Justiça Estadual é que pode ter várias, de acordo com o Código de Organização Judiciária de cada estado. Só que você não pode estudar isso aqui sem estudar o artigo 94, que fala do quinto constitucional. Porque parte desses tribunais terá o quinto constitucional. E quais são os tribunais que têm o quinto constitucional? Aí você vem aqui para o artigo 94. Olha só. 1/5 dos lugares nos TRFs e nos tribunais dos estados e do DF e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Uma lista sextupla chega ao tribunal, que de acordo com o parágrafo 5º único, recebidas as indicações, o tribunal formará uma lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes excluirá um de seus integrantes para nomeação. Então, chega uma lista sexta que se transforma numa lista tríplice no tribunal e vai o chefe do Executivo e escolhe um. Se for federal, presidente da República. Se for estadual, governador do estado. Malu, essa regra do quinto só tem nos TRFs e nos TJs? Não. E aqui, ó, vou fazer o mapinha. Aonde tem? Aqui. Já memoriza. Malu, tem no STJ? Tem, mas é 1/3. Você vai ver isso. Aqui é 1/5, aqui é 1/5, e aqui você já viu que é 1/5 em cada. E onde é que está dos TRTs? Você tanto vai anotar como vai lá. Pega o artigo 115 da sua Constituição. 115, olha só o que ele diz aqui. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos
65 anos, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício observado o disposto no artigo 94, que é esse que a gente está estudando, que é a regra do 5º, só para dizer que é sexta, chega lá, vira uma lista tríplice, vai o chefe do executivo e nomeia um. 1/5 membros do Ministério Público e advogados. No TST, volta aqui para o 111A, olha só. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros escolhidos entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Lembra que aqui 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, tá? Do Trabalho. Tá aí. E o STJ, aí você vem para o 104. Vem para o 104. Olha só o que é que ele diz aqui. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/3 dentre juízes do TRF e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. E o inciso 2, que é o que a gente quer agora, 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Então, estamos aí sabendo quem é que forma essa regra do 5º, tá? Aí eu volto para cá. Já estudamos a regra do 5º, vimos como é o acesso. Então, chega lá no tribunal, tanto pela regra do 5º, como por acesso, por antiguidade e merecimento de juízes de única ou última instância. Entrância. Inciso 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Esse requisito aqui para o processo de vitaliciamento foi incluído pela emenda 45. E tá aqui, ó, processo de vitaliciamento, artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias, é o que José Afonso da Silva chama de garantias de liberdade. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada e julgada. Depois que ele adquire a vitaliciedade, os magistrados poderão perder o mandato, aliás, poderão perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Não poderiam perder por um processo administrativo. Se ele não tiver a vitaliciedade, ele pode perder por um processo administrativo, inclusive. Tá? É isso que ele quer dizer. Para você ver que nenhuma das garantias das garantias é absoluta. A inamovibilidade que a gente estudou também não é absoluta. Tá, entendi, Malu. Agora vem a minha grande questão. E é etapa obrigatória processo de vitaliciamento, a participação. Não precisa nem ter terminado o curso. Precisa estar participando, isso é ótimo, né? Do curso, que é o que diz o inciso 4. Agora eu venho para uma questãozinha fantástica. Vem aqui para mim que eu já vou acabar. Mas eu quero que você perceba isso. Aquele que entra, o advogado que entra pela regra do 5º, entrou pela regra do 5º, ele tem que estar participando de cursos oficiais de aperfeiçoamento reconhecidos pela Escola da Magistratura? Aí você fica, vixe Maria, precisa não. Por quê, Malu? Porque quando ele
entra pela regra do 5º, ele já entra vitalício. Morra. A nomeação, os efeitos. Aí a posse, ele toma posse desses efeitos. E um desses efeitos é a vitaliciedade. Sério, tá aqui, inclusive, eu mostrei. Pega aí, não vou nem mostrar aqui na tela, não. Pega aí o 95, inciso 1. Olha o que é que ele diz. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1, vitaliciedade, que no primeiro grau, só na primeira instância, será adquirida após 2 anos. Quando ele chega no segundo grau, ele já chega vitalício. E só sai com a expulsória, viu, meu filho? Ou então por um processo judicial transitado em julgado. No caso dos ministros do STF, é que eles podem perder o cargo por decisão do Senado Federal, por causa do impeachment, artigo 52, inciso 2. Mas tirando os ministros do STF, os magistrados só podem perder o cargo depois de vitalícios com uma decisão judicial condenatória penal transitada em julgado. Olha a situação, né? E aí a gente acaba aqui, estudamos aí uma parte do Poder Judiciário, mas eu volto ainda para comentar o artigo 93, todos os incisos, que é o coração do Poder Judiciário. Tchau, um grande beijo, até mais.